primeira coisa que eu queria saber, assim, é onde é que o senhor nasceu? O local mesmo foi na maternidade de Rio Negro. Rio Negro. Na minha mãe, aqui na Padre João Kuminek, eles moravam aqui na última casa da esquerda, onde tem uma capelinha. Foi que eu sei, a primeira casa do meu pai. E a gente morava ali, morou bem pouco tempo ali, porque daí ele saiu daqui e foi pro Rio da Anta, hoje é Santa Terezinha, construiu uma serraria e nós fomos morar para lá, né? Mas ali a gente morou pouco tempo, não foi muito tempo. Na verdade, na hora de eu nascer mesmo, todo mundo daqui de casa, dos meus irmãos, a gente foi para Rio Negro, né? Até tem uma coincidência engraçada. Meu filho, minha mulher, esteve no mesmo quarto onde eu nasci com meu filho. Meu filho tem 41 anos hoje, né? E eu tenho 67. Ele foi na mesma, e a mesma freira que atendeu a mim, a minha mãe, e atendeu minha filha, meu filho e minha mulher. A maternidade Da de Rio Negro. era ali na frente da praça? Isso, naquela, isso. Eu nasci ali também. Eu sou rio-negrense. Então. E os seus avós, eles eram brasileiros? O avô, por parte do meu pai, eu não sei de onde era, eu sei que minha avó era polonesa, só. E meu avô, ele morreu com 44 anos, ele veio buscar madeiras aqui em alguma serraria, alguma coisa aqui no Paraguaçu, por aí. E deve ter dado alguma coisa nele, porque acharam ele morto já na descida do morro. Aqui indo para o distrito, para o estado que vai para Iracema, para Moema, né? Com 40, e a gente não sabe nada, não tem assim uma história dos pais. Meus avós não tem nada, porque eles moravam na Iracema, no meio entre Iracema e distrito de Itaió, né? No caso, vindo para cá no meio do caminho. A gente sempre diz assim, é a divisa onde moram os ucranianos e moram os poloneses, né? Da Iracema, né? Que a gente for observar as casas daqui para lá, a gente vai dizer, esse é polonês, vem para a igreja do Paraguaçu, daqui a pouco, não, isso aqui não vem, esse aqui já vão para a igreja que são ucranianos e professam, vão na igreja católica as duas, mas vão para Iracema, né? Como que era sua mãe e seu pai? Assim, era bastante pobre. Meu pai era muito pobre. E ele contou uma história para mim. Uma história não, ele falou assim para mim. O vizinho dele disse para ele que era para ele ir embora de casa, para ele fazer alguma coisa na vida, porque ali trabalhando na roça ele não... E foi o que ele começou a fazer, né? Primeiro ele fazia roça de parte, né? De meia que a gente diz, né? O que é isso? De as meias? Metade é teu e metade é meu, né? O dono do terreno fica e o que faz, planta, ele fazia isso. Daí esse senhor que cediu o terreno para ele, que era o seu Rafalski, que eu não me lembro o primeiro nome dele, o sobrenome era Rafalski, ele que disse isso para o pai, vocês têm que sair daqui. Ele acabou indo trabalhar no Matarazzo, em Jaguaraíva. Ele acabou indo trabalhar em serraria em Antônio Linto, no Paraná, né? E daí, quando ele casou com a minha mãe, ele começou a construir uma serraria, né? Porque eles casaram em 1944, 45. 47, meu irmão nasceu em 52. E em 52, ele já foi na serraria, porque ele, antes disso, ele comprava madeira da limpeza da linha do trem de Rio Negro para Bento Gonçalves, que passava aqui na colônia pertinho. Então ele comprava madeira que ia ser derrubada para limpar a estrada, para fazer a estrada nova, a ferrovia. E ele começou a trabalhar, ele começou a comprar isso ali. Daí ali rendeu, ele começou a mexer com... Né? E fez a serraria lá no Rio da Anta, com o irmão dele, que o irmão dele ele era laminadora, e o pai tinha uma serraria. Construíram isso tudo. Por coincidência, eu casei com a neta do construtor. O seu Roberto Wagner, né? Foi o homem que construiu a
a nossa serraria lá. Eu tenho a nota fiscal da fábrica, que foi onde foi fabricado a serraria, né? Era a serraria Tissot, né? E era fabricado em Rio Negro por a metalúrgica do Hugo Neumann. Eu tenho a nota fiscal disso guardada aqui em casa, né? E daí depois ele fez mais uma no Paraná e depois ele veio trabalhar desses até 58. Em 58 nós mudamos para o Paraguaçu, daí aí que era perto da escola, né, pra gente ir para a escola e tudo, mas era só o primário, né, que tinha no colégio. Então, no qual eu fiquei uns 4 anos aqui. Aí quando o pai aí ele vendeu a serraria ali, foi para o Paraná, a gente foi para lá. Mas ficou interno aqui, nas Freiras, 2 anos, né, que ele ficou lá. Então, ele mexeu bastante com bandeira. E daí a gente acabou, hoje não mexemos muito com bandeira, né, mas o forte dele trabalhava com carroça, né, fazia frete com carroça, né. Quando eu era bem solteiro era sozinho, né? Então dormia na carroça, puxava a erva daqui para Mafra, né? E daí depois que ele fez as serrarias duas, né? E daí quando ele veio para cá, que ele mora, agora minha irmã mora ali naquela casa, essa casa nós moramos ali desde acho que 56 e o 58 ele comprou essa casa, então tem alguém sempre morando ali, agora mora minha irmã, né? Que eu já não tenho mais nem pai nem mãe. Então, a vida dele foi assim mais ou menos... Depois ele trabalhou só com caminhão, né? Aí eu fui estudar em Mafra, meus irmãos, daí nós acabamos indo trabalhar, eu estudei em Curitiba, no Batel, no Colégio Estadual Rio Branco, né? E minhas irmãs estudaram em Curitiba, uma fez faculdade, a outra fez, daí voltou, fez faculdade no UNC em Mafra, e meu irmão estudou no Bom Jesus, na Praça Rui Barbosa. E eu estudei no Batel, fiz vestibular para agronomia e não passei e vim para casa trabalhar com caminhão, né? Agora a vida toda, depois de 72 que eu saí de Curitiba, que eu voltei para casa, eu comecei a trabalhar trabalhei só com caminhão. Apesar de que a gente tenha o boteco até hoje, tem a gente fornece comida, né? Pouca, mas fornece, né? Queria voltar um pouquinho no tempo. Como que era a sua infância, seu Neto? Assim, aqui no Paraguaçu tinha muita brincadeira, sabe? A gente acampava nos potreiros da turma aí, ia pescar, né? Ó, o tanque do Carlos Buba, nós comentamos até esses dias com o meu vizinho aí. Nós temos que ir lá procurar para ver se está lá, se é o mesmo, no mesmo lugar, se tem alguma coisa lá naquele lugar, né? A gente tinha um lugar que tinha uma trincheira para a gente se guardar, né? Até caiu a estrada do coitado do dono da coisa, que teve que encher de terra de novo, porque a gente cavou e não sustentou bem, né? Ele passou com a carroça e caiu. Isso era uma brincadeira. Tinha bastante voleibol, né? Essas coisas faziam bastante. E a gente jogava muito, tinha um espaço na escola velha, né? E nesse espaço a gente jogava futebol duas, 3 vezes por semana, né? Apesar que eu era muito ruim de futebol. Puta vida! Pensa num cara ruim de futebol, né? Daí o pátio da igreja era usado, daí tentaram, depois, com o tempo tentaram fazer campo de futebol, mas não ficou longe, não queriam ir, e agora o que tem tem uma cancha ali do lado da casa do folclore. Então, ali às vezes brinco no pátio da igreja, né? Mas a gente fazia tudo carrinho não de rolimã, porque não tinha calçada boa, né? Mas fazia carrinho de roda grande né? E ia no morro para se quebrar o que eu me machuquei, o que a gente se machucou de ir no Morro do Paraguaçu aí, para descer com carrinho, né? E sempre inventando arte pelos matos, potreiros, né? Porque
Hoje é diferente a brincadeira, né? A nossa brincadeira não, e daí era sadia, nunca se falou, né? A única coisa que tinha de vez em quando era briga, um brigava com o outro. No outro dia tinha que se perdoar e começar tudo de novo, né? Não tinha jeito. O que mais que nós fazíamos? Tinha um tempo que o padre ia benzer as casas, né? E a gente era coroinha, vamos que vamos, para ganhar um dinheirinho, né? Ia de carroça e ia com o padre como coroinha, né? Então ia o padre às vezes dois, às vezes um só, né? Daí a carroça pegava um pedaço e até perto do almoço parava, depois do almoço já era outro carroceiro, sabe? Isso fazia um mês mais ou menos de férias, de dezembro, janeiro, a gente ia acompanhar o padre para ir benzer as casas, né? Aqui em volta das colônias aí todas, eu cansei de ir nisso, né? Daí depois que eu saí daqui, que eu fui para Mafra, para estudar em Mafra, no Barão de Antonina e lá em Curitiba, daí a gente meio se desligou daqui, né? Então, mas na verdade tudo que brincadeira, hoje não tem de se esconder, de pega-pega, não tem nada, né? E a gente tinha todas essas coisas, e tinha que ser, peteca, né? Se não era peteca de pena, inventava qualquer coisa que fosse voltasse certo para se bater, né? E andava toda a vida meio ralado, né? Mas estava sempre brincar de carrinho de carretel, fazer, né? Esse cara de carretel, eu tenho um sinal no dedo aqui, ó. Isso aqui é cortado tá com o facão lá e com a faca e fazer o buraquinho para brincar com o carretel, né? De vez em quando eu estava na escola, pegava o carrinho pegava em cima da carteira, né? E começava a querer né? Daí a professora, e as irmãs, né? As freiras, guardava já o brinquedo, a gente ia fazer outro de novo, corte no mesmo lugar, abria de novo, e estava começando a sarar, né? Então, de coisa arada, de brincadeira, dessas coisas, mas isso aí tinha de tudo. Era diferente, muito diferente de hoje. E o senhor lembra dos seus vizinhos? Sim, assim, meu amigo vizinho, Dionísio Selenca, hoje ele está aqui ainda, daí um primo dele, mora em Curitiba, daí do Universino Pinote, era um gaúcho que veio morar para cá, era farmacêutico, né? Inclusive é irmão daquele Pinote de São Paulo lá, aquele médico famoso lá, né? Morreram todos esses já, sabe? Daí os mais velhos aqui, os dois, o Landowski, né? Eles carregavam a gente no colo ainda, né? Eles contam a irmã deles. Daí... tem mais uma brincadeira assim, brincadeira não. Minha avó, meu avô Adão Jurasik, tinha moinho no São João, na colônia. E dali da primeira casa de onde a gente morava, tinha um carreiro para ir para o São João, que a gente ia por meio dos potreiros e dos matos. E a minha madrinha, minha tia Teresa, vinha me buscar. E eu ficava a semana toda, às vezes, lá. Só que quando ela vinha para a missa domingo, dava uma olhada, um cheiro no pai e na mãe, daqui a pouco, né? Eu me lembro que dentro do mato, às vezes, era criança, eu me lembro assim, eu tô cansado, me levem no colo, né? E lá no moinho tinha uma vala que vinha água para virar a roda d'água, para virar o moinho, tocar o moinho, né? Para moer o centeio e o trigo. E eu caí uma vez dentro daquela vala lá, sabe? Mas me vi amarelo para me acudir. Daí a gente apanhou, eu apanhei, né? E daí a tia não deixou eu mais ir lá perto do moinho, né? Por causa daquilo, então tivesse me cuidado e não caído, né? Daí a gente tinha galinha, tinha porco, né? A tia tinha lá no São João, né? Aqui, subi em árvore para cutucar com vara, com taquara para derrubar pinhão, né? Caí de árvore no chão, sabe? Umas coisas assim impressionantes. Os seus avós maternos eram brasileiros? Assim, o Adão nasceu no navio vindo, né? Adão Jurasek, diz em português, mas é Jurasik.
vovó Júlia eu não conheci. Ela morreu um pouquinho antes de eu nascer. Né? Então, ela era brasileira, mas o vovô nasceu... Bom, o vovô Adão era brasileiro registrado já porque ele serviu o exército na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Né? Mas ele foi da terceira, da linhagem do Jacó Jurazek, do meu bisavô. Né? Ele é o terceiro filho, e os dois nasceram na Romênia e ele nasceu vindo para cá e é registrado no Brasil. Né? Em Poiana Miculi, né? Uma colônia em Suceava, na Romênia, no norte da Romênia. Por que eles vieram para o Brasil, você sabe? Não tenho nem ideia. Não. Eu acho que não eram tão pobres porque um tio era cartorário, o outro era contador do Jordão da erva lá de Mafra, da ervateira. Tio Simão era professor. Os dois que vieram de lá, o Jordão e o Matias, tinham bodega e um plantava, criava bicho da seda. Então tudo assim, de gente instruído, porque a avó Bisa era professora lá na Romênia. Né? Ela voltou mais uma vez depois, foi sozinha, voltou para lá, né? Não sei se o que foi, mas... Eles, não sei, eu acho que, a gente supõe que foi terra, mas eles não eram colonos, me parece que não eram colonos. Pela história que eu sei dos dois professores que vieram aqui, que escreveram livros sobre eles, né, do meu bisavô, de Jurasik, de Poiana Miculi, né, da Romênia, porque eu não sei aonde ele nasceu, eu tenho a data do Jacó Jurasik, em 1860, né? Tanto a Bisa Maria Lechotsky como o Jacó Jurasik nasceram no mesmo mês e no mesmo ano. A diferença não é no mesmo mês, é um em junho, em maio, em julho, um em maio e outro em julho, acho que é assim. Né? A diferença de idade deles é bem pequena. Mas por quê? A gente tinha o avô em casa, porque daí minha avó morreu e ficou viúva e ele veio morar com a gente, né, o Adão. E nós não perguntamos, a gente não sabe, mas a gente supõe como é que tinham instrução, tinham estudado, se era professora, era contador, né? Teve que sair da colônia do São João e trabalhar e estudar, né? Tinha posse. Então eu não sei por que eles saíram, se era a população, mas isso foi no tempo de domínio do Império Austro-Húngaro. A gente não sabe como é que era essa vida lá, né? Não sabe nada. É um pouco difícil, né? Eram poloneses. E o Jacó eu não sei onde nasceu. Isso eu não tenho, né? Só tenho a data. Mas a Bisa tem parentes no sul da Polônia. No sul tem hoje, porque minha filha foi lá visitar os Lechotsky. Ela é Lechotsky, foi lá visitar a casa deles no sul nas montanhas do sul da Polônia, né? E no norte da Eslováquia. Tem parente nos dois lugares lá. E a minha filha foi lá na casa. Daí tem perto de Wrocław, é uma cidade da Polônia, onde tem uma universidade famosa. Também tem Jurasik lá, e minha filha também foi lá visitar eles lá. Né? Foi assim. Eu tenho que começar um pouquinho a história, um pouquinho antes disso, porque eu sei de tudo isso. Em 2015, veio aqui em casa, através da Ludmila, uma professora de polonês, que dava aula em polonês aqui no Paraguaçu. Ela veio... Eu disse para ela a história que eu tinha, né? E o Alberto Krzyzinski, que em polonês é Wojtek Krzyzinski, é um escritor, mas ele é um engenheiro elétrico. E ele veio dar uma palestra em Angra dos Reis sobre energia nuclear. E esse povo de Poiana Miculi são os bucovinos polacos e os bucovinos alemães. Tem documento, que os de Rio Negro eu não tenho certeza, são de Rio Negro. E os bucovinos polacos são os polacos de Itaiópolis.
E o meu nome está no livro escrito pelo Alberto, pelo Wojtek, né? O nosso sobrenome da minha mãe, do Jacó. O nome dele está na lista de 60 famílias que vieram são os bucovinos polacos de Itaiópolis. Então o senhor estava nos falando, né, dos bucovinos alemães E polonês. E esse escritor veio procurar esse povo como vive aqui. Aí em 2016 veio um PhD, um professor, um doutor em antropologia e etnografia da Universidade de Wrocław, daí, né? Também veio aqui procurar a gente e saber como é que a gente está vivendo, né? Então a gente tem certeza de que isso está correto, né? Porque pela documentação que eu tenho, o Alberto disse assim, o nome do padre lá embaixo, na certidão de casamento do meu bisavô, né? Ele disse o nome e eu li o nome do cara, do padre. Então que assinou, né? A igrejinha onde eles casaram existe até hoje lá. Eles me deram uma foto, eu tenho a foto, essa foto aqui na parede do lado de lá, né? A igreja, a casa onde foi expedido o passaporte também está lá, né? Só que isso eu não tenho nada. Então a gente tem certeza de que, né, eles vieram pela Hungria, pela Tchecoslováquia, pela Eslováquia, pela República Tcheca, pela Áustria, pela Alemanha, para Bremen, para o Báltico, do Báltico para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Paranaguá, de Paranaguá de trem para Curitiba já tinha, né? 895 tinha o trem, né? É. E daí de Curitiba para Itaiópolis eu acho que vieram de a pé, porque daí não tinha nada, né? Para cá. Mas era gente nova, né? Tinha 2 filhos, 3, tá certo que a minha bisa já tinha meu voadão no colo, tinha que trazer neném. Mas isso a gente tem confirmado agora para esses 2 escritores. Eles estiveram hospedados aqui em casa. Um uma semana, mas o outro 45 dias, né? E ele queria saber de tudo, de todos os nomes, daí ele procurou, a gente ajudou ele para procurar esses nomes, né? O meu avô Adão, né, que já nasceu no navio, vinha toda semana vinha o jornal de Curitiba, que era impresso pelos vicentinos, né, a Gazeta Luta, escrevia carta para os parentes, que são os Lehotsky da Tchecoslováquia, hoje é a Eslováquia, porque eu me lembro, eu levava essas cartas, então trazia essas cartas, só que eu não sei onde é que estão. Eu sempre achei que estava na casa de uma prima minha e eles não têm, então de certo meteram no fogo. Mas tinha e o que eu já disse, né? Todos eram letrados, tinham né? Bastante sem conhecimento. E de certo, se não foram estudar na escola, pelo menos a Bisa ensinou todos eles, porque todos eles eram, né? Por isso, né, traz essa cultura toda junto também. Né? Sim, né? Essas tradições. As tradições daí tem um monte, né? Daí a gente tem bastante, né? A vigília na véspera do Natal, né? Daí os cânticos da igreja foi trazido de lá, tem bastante, né? Apesar de que está começando a se perder e não querem, né? Mas de vez em quando a gente faz uns pega aí, né? Muita coisa de lá que vem, né? Da comida então não se fala, né? Pirogue, gomke, agora a Isabel trouxe mais algum que veio, foi para lá e trouxe para cá e a gente está fazendo para os fregueses da gente aqui, né? O que é aquela Bigos, charlotka, é um doce, me escapou o nome agora. Mas é umas coisas assim que, né? Na véspera do Natal a gente não come carne vermelha, não bebe bebida alcoólica, né? Você canta muito cântico natalino em polonês em volta do pinheirinho na hora de distribuir os presentes. Se distribui. Hoje nós fazemos na minha casa e na casa dos meus irmãos
distribui o pão celeste molhado no mel, né? Para desejar bom Natal, bom Ano Novo. Esse costume tá valendo até hoje aqui em casa, né? A gente estava bastante ligado assim com igreja, a coisa, né? Porque tinha bastante padre e irmãs polonesas aqui, né? Então uma coisa puxava a outra, né? E agora o padre não fala mais em polaco, não, então fica um pouquinho mais difícil, né? Então tem que começar a procurar algum lugar, alguma coisa que pra gente poder, né?